Oi, coisas lindas! Eu sou Macentoshi e eu vou te mostrar como foi o processo dessa maquiagem que ficou parecido com um besouro. E na verdade essa era a minha maior referência. E com isso eu peguei algumas referências de imagens de besouros, eu não queria que ficasse 100% igual a um besouro, mas também não queria que ficasse muito parecido com outras maquiagens que eu já tinha visto. E por causa disso eu acabei fazendo tudo muito orgânico. Eu fui fazendo, modelando, como vocês podem ver, não vai estar um lado muito igual ao outro, não vai estar... Vai estar bem assimétrico, na verdade, mas esse é o propósito. Eu queria que ficasse uma coisa bem orgânica mesmo, porque eu só queria me divertir. Porque eu só queria que fosse algo divertido e que eu curtisse o processo. A escolha do BT preto foi principalmente por causa da pigmentação e da praticidade. E como vocês podem ver, eu decidi fazer primeiro a parte do olho, porque eu sinto que como trabalhar com preto é muito mais difícil, porque a gente também vai trabalhar esfumando com uma sombra mais escura, a chance de cair no rosto era bem maior. Então, e a gente sabe muito bem como é quando cai uma sombra muito pigmentada numa pele já pronta. Então, por causa disso, eu decidi fazer primeiro os olhos para depois ir pro rosto. Depois de fazer todas as marcações de como eu queria que ficasse com o BT, eu vim com uma sombra marrom bem escura para poder vir esfumando as áreas que eu queria que ficassem mais difusas, mais não tão marcadas e com coisas mais precisas. E realmente tinha algumas áreas que eu queria que elas ficassem bem esfumadas. Detalhe, nessa hora eu fiquei muito preocupada, porque eu queria muito fazer essa parte do nariz, eu queria muito fazer a ligação entre os dois olhos, mas quando eu passei a sombra eu achei que ia ficar um óculos. Um puta óculos matriz. Me deu um nervoso. Mas como já dizia o poeta, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Então eu fui lá e fiz mesmo assim. Indo contra qualquer expectativa minha pra como ficaria o resultado disso, eu fui contornando meu nariz pra ver se ficaria interessante, mais ou menos do formato que eu queria, porque eu realmente queria que ficasse alguma coisa que lembrasse um besouro, não tão literalmente, mas eu queria fazer alguma coisa e eu fui trabalhando nisso, principalmente para não parecer um óculos. E sendo muito sincera, eu fiquei feliz de não ter abandonado a ideia, porque realmente eu acho que foi o que deu uma diferenciada na maquiagem, é uma coisa que eu queria fazer. E no final das contas eu tava num grande assim, me surpreenda, eu falando pra mim mesma, porque eu não sabia onde ia dar, mas eu sabia que em algum momento eu ia ter que parar. Depois de fazer as presinhas do besouro, eu comecei a fazer as patinhas e eu queria que ficasse de um jeito mais despojado e não tão literal. Então, por causa disso, eu acabei fazendo meio que do formatinho, uma referência àqueles ornamentos que usam no nariz que eu acho super interessante. E esse é o momento da estrela da maquiagem, que é essa paletinha da Danessa Myricks, que há muito tempo eu tenho vontade de fazer uma maquiagem bem criativa com ela e esse foi o momento. E aqui eu queria mostrar pra vocês o motivo pelo qual eu decidi usar essa base preta antes de vir com a sombra. Quando a gente usa uma sombra iridescente, que é nesse estilo, que é como se fosse translúcida, mas tem um fundo de cor no brilho, ou tem essas partículas de brilho que são multicromáticas, duocromáticas, o ideal é que você use uma sombra preta por baixo para poder valorizar a cor, mas tudo depende do acabamento que você quiser. Esse aqui é um exemplo prático de como funciona a mesma sombra usando só ela diretamente na pele e com uma base preta. Sem contar que de acordo com a iluminação que você estiver, a cor vai mudar e é muito legal, gente. É um dos melhores acabamentos de sombra. No meu caso, eu preferi com a base preta porque visualmente ficou mais parecido com o besouro. Para garantir que o formato vai ficar exatamente do jeito que eu quero, eu uso cotonete para poder contornar e usar de borracha, porque me ajuda muito com a precisão na hora de fazer o formato. E olha, eu vou ser muito sincera para vocês, se você gosta de maquiagem artística, criativa, não tenha medo de errar e não tenha medo de usar a água micelar ou uma base para servir de borracha. E assim, a gente tá acostumado a ver as pessoas fazendo as coisas bem de uma ordem perfeita e tal, mas não é assim que funciona. Cada um tem o seu processo e é assim que a gente vai levando.
De base eu resolvi usar a que eu uso todos os dias praticamente, que é a da Karen Bakini, mas misturado com esse primer da Oceane pra deixar um acabamento bem brilhoso, porque já que a gente já tá fazendo um acabamento brilhoso nos olhos, eu vou fazer no rosto todo. This is a skin of a killer, Bella. E particularmente eu amo usar essa esponjinha pequena da Oceane, porque a textura dela é maravilhosa, o acabamento que deixa é maravilhoso e ela é pequena. Então eu consigo ser mais precisa na hora de colocar a base, onde eu quero, e eu acho que ajuda bastante. Para não perder o efeito da base mais brilhoso, eu vim também com um pó levemente acetinado, levemente brilhoso na verdade, mas assim, muito pouco, só para poder conseguir selar tudo mesmo sem perder o viço. Daí eu vim com um contorno, com uma cor mais fria, para poder devolver o formato do meu rosto, mas eu queria que ficasse tudo muito natural, então eu vim esfumando bastante, colocando em lugares assim bem estratégicos, só para devolver esse formato mesmo, sem aquele aspecto de maquiagem contornada, enfim. E eu vim com esse blush que é quase um balme. Eu amo a textura dele, eu amo como ele fica na pele, porque ele fica com um viço super natural de glass skin. E essa cor dele é extremamente natural também para fazer uma pele dia a dia. E na verdade é o blush que eu mais uso ultimamente. E para completar essa pele super brilhosa e deixar o look ainda mais interessante, eu vim com essa paleta de iluminadores e eu vim com uma cor mais esverdeada e uma cor mais perolada para poder fazer esse efeito super espelhado, só que esverdeado, pra gente poder conversar tanto a pele que tá brilhosa quanto com a cor da sombra que a gente usou pro besouro. Esses iluminadores também são daquele estilo que eu comentei sobre ser duocromático, multicromático ou iridescente. Se um dia vocês quiserem um vídeo só sobre isso, comenta aqui embaixo que eu posso fazer e tiro todas as dúvidas de vocês e como encontrar esses produtos tanto no mercado internacional quanto no nacional. E eu acho que vai ser um vídeo muito interessante que vocês vão gostar muito e que eu vou adorar fazer. Para completar a área dos olhos eu vim com uma máscara preta, só para completar mesmo o look, apesar de não estar aparecendo, mas faz realmente uma grande diferença na hora das fotos. Principalmente para deixar mais escura a área interna e fazer sentido com todo o resto. E finalmente para a área da boca, para conversar com todo o resto, eu vim com o lip combo bem tranquilo, assim, que veio um marrom mais claro, depois um vermelho amarronzado mais escuro na parte de dentro da boca. E como vocês podem ver, eu tô usando até um pincel de sombra pra fazer isso, porque eu queria deixar tudo bem esfumado, pra ter essa mudança de cor da parte de dentro pra parte de fora da boca, sem precisar marcar necessariamente. E pra completar esse look super brilhoso, eu vim com um gloss com brilhos dourados, porque é óbvio, a boca também tinha que ser brilhosa. Improvisei no penteado e esse foi o resultado. Espero muito que tenham gostado do vídeo, muito obrigada por ter assistido e não esquece que se tiver gostado, curte aqui e se inscreve no meu canal porque tá vindo muita coisa bacana. Muito obrigada por ter assistido, me acompanha nas outras redes sociais e tchau, tchau!